Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Por favor, abra comigo lá. Primeiro Reis, capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 1 em diante, tá bom? Quem encontrou, diga glória a Deus, para eu saber que você achou. Amém. Todos acharam? Isso. Vai procurando aí e acha. Pastor Rodrigo, eu não tenho uma Bíblia. Use a do celular. Você pode baixar o aplicativo, né? Eu não aconselho. Eu aconselho sempre você ter um livrozinho. Sabe por quê? Porque é muito boa a Bíblia do celular. Mas aí às vezes vem uma mensagem do WhatsApp. Aí você fica na curiosidade para saber o que é. Né? Vem uma do Facebook. Mas é bom sempre trazer a Bíblia na reunião. Está escrito assim: sucedeu depois destas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha. Sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha, que em Jezreel estava, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha, melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na cama, e voltou o rosto, voltou para a parede, e não comeu pão. Acabe era o rei de Israel. Quer dizer, Acabe se interessou pela vinha de Nabote, fez a proposta a fim de comprá-la, só que o Nabote recusou. Ele disse: não vou vender, a vinha é herança dos meus pais, não vou te vender, rei. E ele ficou todo desgostoso, foi para casa, fechou a porta do quarto, deitou na cama e fez greve de fome. Ficou todo chorão. Tem pessoas que não sabem ouvir um não, né? Não sabem ouvir um não como resposta. Quem crê que Deus vai usar essa palavra para falar conosco? Um rei completamente infantil. Então eu vou ler o versículo 3, e eu queria que toda a igreja lesse comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Amém? Quantos creem que essa palavra é de Deus? Quantos creem que Deus vai usar esse texto para falar conosco? Então coloque a Bíblia sobre o teu assento, vamos orar, amados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra vai ser pregada. E quem é o mensageiro para ensinar?
O homem não é ninguém, ele está aqui só como instrumento, meu Deus. Então use a boca do teu servo e fala com o teu povo que te ouve. Ó Pai querido, fala também com quem ouve pelo rádio, pela internet, aqui no Rio de Janeiro, aqui em Alagoas ou São Paulo, onde a onda de rádio estiver chegando, que a tua palavra, meu Deus, venha transformar o teu povo e venha surtir resultado, efeito, e que ela não volte para o Senhor vazia. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. E toda a igreja diga amém. Pode aplaudir bem forte a palavra. Podeis tomar o assento, por gentileza. Pegue papel, pegue caneta. Vamos anotar essa mensagem, amados. Anota essa palavra. Você sabe que Acabe foi um rei que se casou com uma mulher chamada Jezabel, Sidônia. Alguns dizem que ela era fenícia, filha de um rei chamado Etibaal. E ele casou com a Jezabel mais por acordo político, a fim de forçar a Fenícia a ser aliada de Israel na guerra contra a Síria. E esse casamento vai trazer muitos problemas, porque Jezabel era uma mulher dominadora, possessiva, uma mulher idólatra, feiticeira, má. E o Acabe era um rei sem pulso. Mas mesmo assim, Deus ainda se manifestava para Acabe. Por exemplo, Deus está dando para ele agora, você vai ler comigo, uma guerra vencida. Diz a palavra que o rei da Síria se levanta contra o rei de Israel e começa a fazer chacotas, começa a zombar. E o rei da Síria diz assim: o Deus de Israel só é Deus no monte, enquanto os guerreiros lutam nos montes. Eu quero ver o Deus de Israel nos vencer lutando em campo aberto. E de fato, os israelitas venciam as batalhas contra a Síria lutando nas montanhas. Porque como Israel não tinha carros, carruagens, não tinham muitos cavalos, então eles se favoreciam da geografia de Israel e lutavam nas montanhas, corpo a corpo. Eles tinham inclusive o apelido de lutadores das montanhas. Era um apelido pejorativo, era um apelido mal, como quem diz, vocês não têm coragem de descer para enfrentar a gente em campo aberto. E quando Deus soube disso, ele disse para o rei Acabe: apronta o exército no campo, porque eu vou mostrar para o rei da Síria que eu sou Deus no monte, na facilidade, mas eu também sou Deus no vale, na dificuldade. E assim Ele é na sua vida também. Ele não é só Deus quando tudo está dando certo. Ele não é só Deus quando tudo está bem. Ele não é só Deus quando você está na bonança. Deus é Deus de monte, mas Ele também é Deus de vale, de prova, de dificuldade, de luta. Ele é contigo em qualquer área. E o Senhor envia um profeta ao rei Acabe e diz: estou entregando o rei da Síria nas tuas mãos. É para você matá-lo. E Israel vence a batalha. Mesmo lutando contra um exército infinitamente maior. A Bíblia diz que o exército de Israel parecia 2 pequenos rebanhos de cabra frente aos sírios que enchiam a terra. Deus deu vitória. E o rei da Síria foge correndo. E ele começa a se esconder em lugares. E é quando o mensageiro do rei da Síria diz para ele assim: meu senhor, por que a gente não se entrega ao rei Acabe? Eu fiquei sabendo que os reis de Israel são clementes, são piedosos. De repente o rei Acabe lhe perdoa. E o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, disse para ele: então vamos lá, vai na minha frente e pergunta se o rei Acabe me perdoa. Pergunta se ele tem piedade de mim. Diz que eu me rendo. E o mensageiro vai até Acabe e diz: olha, eu vim aqui em nome do rei da Síria, meu senhor está escondido. Porque ele está querendo se entregar. Ele reconhece que ele é um rei derrotado e ele quer se entregar e pergunta se o senhor tem piedade. Deus tinha dito: estou entregando ele nas tuas mãos. Era para Acabe matá-lo. Ao invés de Acabe obedecer a ordem de Deus,
ele vira para o mensageiro e diz: manda dizer para ele que nós somos irmãos. Somos irmãos, pode vir, fazemos aliança. Ele poupou um assassino que horas antes estava disposto a invadir a sua cidade, o seu reino, matar crianças, velhos, violentar mulheres, tomar todo o ouro. Acabe está poupando um assassino e chamando de irmão. Nessa hora, Deus envia um profeta. O profeta para Acabe no meio do caminho, ele está voltando da guerra. O profeta se veste e se tampa, não deixa parecer que é um profeta, e faz uma ilustração, mais ou menos parecida com aquela que Natã fez com Davi. E o profeta diz assim: meu rei, eu tenho uma demanda, eu tenho uma questão, eu queria pedir a sua opinião. E o rei não sabe que é um profeta, diz: diga. Meu rei, foi-me confiada a guarda de uma pessoa. Eu tinha que pegar aquela pessoa e não podia deixá-la escapar de mim. E a pessoa que me confiou aquela guarda disse que se eu deixasse ela escapar, a minha vida estaria em jogo. Eu perderia a minha vida e morreria. E o rei vai dizer: e aí, você deixou ele escapar? E o rapaz que está vestido com capuz disse: deixei. A pessoa que era para eu ter prendido escapou de mim. O rei olha para aquele rapaz na sua presunção, igualzinho a Davi, e diz assim para ele: a sentença você mesmo proferiu. Você merece a morte. Quem mandou você deixar escapar aquela pessoa? Você vai ter que morrer. Aí aquele profeta tira o capuz e Acabe vê que é um profeta. E o profeta diz: essa pessoa não sou eu, é o Senhor. Deus te entregou o rei da Síria nas mãos. Acabe fica assustado. E tu deixou o rei da Síria escapar e ainda chamou ele de irmão. Assim diz o Senhor: o que iria acontecer com o rei da Síria, agora vai acontecer contigo. A morte que você poupou dele virá sobre você. E o reino que você deveria ter destruído, o reino da Síria, agora é o seu que será destruído. Deus está trocando você de lugar. Quer dizer, ele não deu valor à ordem de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Sabe quando é, amado, que nós perdemos aquilo que Deus confiou nas nossas mãos? Quando nós estamos ocupados demais com outras coisas e não alertamos para aquilo que Deus nos mandou fazer. Acabe estava tão preocupado em fazer aliança por dinheiro que ele se esqueceu da ordem de Deus. E a gente nem percebe quando a gente perde as bênçãos que Deus nos dá. Então foi isso que aconteceu aqui. Quando ele viu, já era, acabou, perdeu. Estava tão preocupado com outras coisas. Venceu a guerra, mas não venceu com Deus. Amado, de que adianta vencer uma guerra com Deus aqui na terra, se no final de tudo você vai deixar escapar das mãos tudo que Deus te deu? Porque Acabe deixou escapar o mais importante, o rei inimigo. O que adianta Deus te dar, Deus te abençoar, Deus abrir porta, Deus te dá oportunidade, e no final de tudo você deixar escapar tudo que Ele te deu? Deus te deu um casamento, Deus te deu uma empresa, Deus te deu um ministério, Deus te deu um chamado. E às vezes por você não estar alertando para isso, não estar dando valor para isso, e está mais ocupado ou ocupado com outra coisa, sem perceber você perde. Quem está entendendo, diga amém. O que adianta eu ser um vencedor durante um tempo com Deus, vencer uma guerra e no final trocar de lugar com o pecador? Ao invés de ir para o paraíso, ir para onde? Ir para o inferno. Então é isso que está acontecendo. Aí Acabe volta desgostoso. Isso acaba com o dia dele. Ele estava vindo cheio de pompa, feliz, alegre, né? Quando ele ouve isso, ele fica arrasado, e volta para casa desgostoso e indignado. Olha comigo aqui no versículo 43 do capítulo 20, amém? Capítulo 20 de 1 Reis, versículo 43. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Ele está chegando em casa desse jeito. Escute,
Qual era o dever de Acabe? O que você e eu faríamos no lugar dele? Pastor Rodrigo, se eu ouvisse uma palavra dessa de um homem de Deus, mas na hora eu me ajoelhava, chorava, pedia perdão a Deus. Eu começava um jejum, eu fazia uma campanha, eu ia para a igreja, eu ia ler a Bíblia, eu ia falar com o profeta não corre não, intercede por mim. Pastor Rodrigo, se Deus me libera uma palavra dessa, eu ia fazer de tudo para mudar o coração do Senhor. Eu ia mostrar para Deus meu arrependimento, mas não. Tem pessoas que quando ouvem a verdade, que quando ouvem uma palavra de Deus, não conseguem suportar. Tem pessoas que quando ouvem uma palavra que não vai de encontro àquilo que elas queriam dentro da igreja, ao invés delas se arrependerem, se quebrantarem e mudarem, elas voltam para casa exatamente assim, indignadas e desgostosas da vida. Chega em casa falando mal da igreja, chega em casa falando mal do culto, chega em casa falando mal do pastor, mas não é a igreja, não é o culto, é a palavra que ela não gostou. Quem está compreendendo? Porque não foi de encontro que ela queria ouvir. Escute, os sentimentos que você carrega de volta para casa após ouvir a palavra de Deus, vão determinar o ambiente dentro do teu lar. Pode falar para quem está do teu lado, fala assim, ó, os sentimentos que você leva daqui para a tua casa, vão determinar o ambiente lá dentro. Acabe está tão indignado, que ele chega na janela do palácio, com aquela raiva dele. Aí ele olha a vinha de Nabote, aquela vinha imensa, e ele está desgostoso, ele está indignado. E ele começa a olhar para aquela vinha e diz, esse terreno tem que ser meu. Está perto da minha casa, está junto de mim, e tem que ser meu. Eu vou comprar esse terreno. Amados, ele já tinha um palácio. Ele é o rei de Israel. Aí ele chama Nabote e começa a negociar. Quanto você quer pelo terreno? Eu pago quanto você quiser. Esse terreno está perto de mim, tem que ficar perto de mim, e eu quero fazer aqui uma horta. Quanto você quer? Vai, diga o preço. Nabote diz, meu rei, é herança do meu pai. E a lei de Moisés diz que não se pode vender herança. Ah, mas eu troco por uma melhor. Não quero não, é herança do meu pai. Eu sinto muito, guarde-me o Senhor, porque eu estou me levantando contra o rei. Guarde-me o Senhor. Mas eu não vou vender, nem vou trocar. É herança do meu pai. Deus fecha aquela porta para Acabe. Quem é que está fechando essa porta para Acabe? É Deus. E por que Deus está fechando essa porta para ele? Porque ele está debaixo de uma palavra de reprovação. Porque Deus não é com ele. Quem está entendendo, diga amém. Por isso está acontecendo isso, amado. Querido, olha para mim, debaixo de uma palavra de reprovação, quando Deus não é com a pessoa, até aquilo que tinha tudo para dar certo, dá errado. Você está compreendendo, sim ou não? Acabe está querendo conquistar, comprar, crescer, debaixo de uma palavra de reprovação. Deus já falou, não sou contigo, você errou, você não se quebranta, você não muda, você não pede perdão, todas as portas estarão fechadas. Não adianta querer evoluir sem se consertar primeiro com Deus. Não adianta querer porta aberta se não se consertar com Deus. Não adianta querer que Deus prospere se não passar a ser dizimista e ofertante. Não adianta querer que Deus restaure o casamento se você não largar a amante. Não adianta querer que Deus modifique a sua vida se você não quer vir para a casa dele. Até tudo que tem para dar certo dá errado. Amém? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. E aí o Nabote não aceita, Acabe fica desgostoso, fica indignado. Ele já estava antes. Ele ficou mais desgostoso e mais indignado. E o que ele faz? Está escrito aqui. Acompanha, versículo 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado até a sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo, não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não quis comer pão. Escute, quando a pessoa está desgostosa e indignada, esse sentimento contamina o ambiente da sua casa. Toda pessoa desgostosa e indignada não é satisfeita com aquilo que Deus dá. Nada para ela a alegra, deixa ela feliz.
ela tem mais desejo no que é dos outros do que prazer no que já é dela. Porque ela está desgostosa e indignada. Então o carro do vizinho é melhor do que o carro dela, a grama do vizinho é mais verde do que a dela, a casa do vizinho é mais bonita do que a dela, a esposa do vizinho é mais bonita do que a dele, o marido da vizinha... Mas o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro de Acabe. Ele é rei, ele tem um palácio, vai ficar deprimido por causa de uma vinha? E aí, escute, Jezabel entra. Meu amor, quando ela olha na cama, aquele rei deitado, chorando, eu quero comer pão. Mas o que foi que você está assim? Eu queria a vinha do Nabote, o Nabote disse não para mim. É o quê? Eu queria a vinha dele, ofereci dinheiro, falei que ia trocar, eu falei, me dá a sua vinha, ele disse não, eu estou aqui com fome, não quero comer, eu vou ficar deitado na cama. Isso é comportamento de rei? Você imagina o rei Davi fazendo isso? Um rei infantil. Ó, que fofura, né? Oh, tadinho. A Jezabel olhou para ele e falou assim, vem cá, você é um rei ou não é? Você é homem ou um rato? A mulher não era fácil, aquela mulher. Ah, você vai ver só como é que eu vou te dar essa vinha. Pera aí. Ao invés dele frear a mulher, deixou. Mulher impulsiva. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Qual era o dever dela se ela fosse uma mulher sábia? Conscientizar o marido, meu amor, não é assim. Você é rei, mas tem que respeitar o que é dos outros. Não é? Tem pessoas, amados, que não conseguem somar na vida do marido. O marido não soma na vida da esposa, pelo contrário. Às vezes o pastor fala uma coisa que o marido não gostou, aí ele divide com a esposa, ao invés dela refletir para dar o conselho certo. Ah, se eu fosse você não ia amar naquela igreja. Ah, se eu fosse você não ajudava mais. Se eu fosse você... Porque não tem sabedoria, quem está entendendo aqui? O camarada sai da igreja e volta para o mundo por causa de uma palavra. E às vezes é o contrário, é o marido que faz. Jezabel disse, espera aí que eu vou resolver isso. Mas como é que ela vai resolver se ela não é dona da vinha? O que ela vai fazer? Não vai prestar. Acabe, por sua vez, devia ser um marido sábio. Porque se a mulher tem que ser sábia, o marido também tem que ser o quê? Sábio. Não, meu amor, o que você vai fazer? Espera aí, não age pelo impulso não. Mas ele deixou, tá bom. E já foi. Essa mulher escreve um monte de cartas. Um monte. E envia essas cartas para os anciãos. Quem eram os anciãos? Os mais velhos, a suprema corte de Israel. Os que decidiam vida e morte. E ela manda os anciãos procurarem 2 homens filhos de Belial. Essa palavra filho de Belial é um termo usado para descrever uma pessoa sem caráter. Uma pessoa sem vergonha, que não presta, que não vale nada, mentirosa, caluniadora. Ela disse, procurem 2 filhos de Belial. Procurem. Achando esses homens, mande que eles inventem uma mentira, dizendo que Nabote blasfemou de Deus e blasfemou do rei. Porque ele vai ser apedrejado. E o conselho dos anciãos que eram para ter resistido, dito, não, a gente não vai participar disso não. Isso aí é errado. Eles vão entrar nessa. E chegaram até a criar um jejum, um falso jejum em toda a nação, dizendo, tem alguém aqui blasfemando de Deus e blasfemando do rei. Vamos jejuar, porque Deus vai mostrar. Olha que sem vergonha isso. E aí eles correram atrás desses 2 mentirosos, convenceram eles. E Nabote, coitado, está lá, ó. Está lá, cuidando da vinha dele. Nabote está lá, trabalhando a vinha dele, em paz, tranquilo. Quando ele olha para o lado, ele vê uma multidão chegando. Uma multidão com pedras nas mãos, paus nas mãos e gritando o nome dele. Quando a multidão se aproxima de Nabote, as 2 falsas testemunhas se apresentam e dizem, é ele, é ele. Nós vimos, esse homem blasfemou de Deus e blasfemou do rei Acabe também. Seu mentiroso, não é verdade? E aí a multidão toda vai até Nabote
pega Nabote pelos cabelos, pela roupa, arrasta ele no meio da vinha, leva para fora da cidade, e todos com pedras nas mãos, começam a apedrejá-lo. Nabote naquela hora, com certeza ele deve ter pensado: meu Deus, eu não fiz nada. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Nabote naquela hora, com certeza sabia que aquilo era uma injustiça, porque era mentira. Só que apesar de ser uma mentira, ela teve mais peso do que a verdade. E Nabote vai fazer o quê? Porque agora todos estão apedrejando ele com apoio da cidade, com apoio dos anciãos e da rainha. Porque o povo comprou uma ideia fabricada por Jezabel, mentirosa, e acreditou naquela ideia. É o que está acontecendo aqui. Nabote sabia que era inocente, mas o povo acreditou mais na mentira do que na verdade, e compraram aquela mentira. E ele morreu por causa de uma ideia fabricada, mentirosa, de Jezabel, e que teve o apoio dos anciãos da cidade e até do próprio rei. Ele morre ali sangrando. Mas Deus está vendo isso. Mas Deus é testemunha fiel e verdadeira que ele não mentiu. Deus está vendo tudo isso e Deus vai agir. Porque Deus odeia essas coisas. Deus odeia injustiça, amados. Calúnia, fofoca, difamação. Por isso que no Salmo 7, Salmo 101, versículo 7, olha o que está escrito. Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Diga glória a Deus. Quantos de nós, amados, já não fomos alvos de fofocas, de calúnias, de difamações? Quantos de nós já não fomos alvos de mentiras, e teve situações que você nem teve como provar sua inocência, como Nabote, e aquilo te deu uma angústia, aquilo te deu uma tristeza, aquilo te deu uma raiva, sabe? Pessoas que mentiram a teu respeito, que inventaram a teu respeito, e você não pode fazer nada, porque infelizmente o povo acreditou mais na mentira do que na sua verdade. Então você não pode fazer nada. Deu vontade até de você ir lá e esganar aquela pessoa. Deu vontade de você até lá e fazer uma besteira. Mas olha o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 19. Você que já passou por isso. Romanos 12, versículo 19. Olha lá. Não vos vingueis a vós mesmos. Quem está entendendo a palavra de Deus? Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Continua. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, deixa ele morrer de fome. Não, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amado, deixa o que passou, passou. Porque está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus que vai tomar a sua frente e resolver todas as coisas. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Diga glória a Deus. Agora veja que coisa, né? Olha para mim. Acabe poupou o assassino, rei da Síria, e matou o inocente Nabote. Está vendo como é que esse homem está com a vida toda invertida? Seus valores estão invertidos. Matou um inocente e poupou um assassino. Tem pessoas que estão valorizando quem não deveriam valorizar, e estão desprezando e desonrando quem deveriam honrar. Quem acredita nisso, levanta a mão. Porque não tem intimidade com Deus, então não conhece. É o que está acontecendo aqui. E por que que Nabote não quis vender a vinha para Acabe? Só porque era uma herança? Não. Não é só porque era uma herança, não.
Por que que Nabote estava protegendo aquela vinha e não queria vendê-la por nada, por nada, por nada? Quem lembra que Elias profetizou uma seca de 3 anos e meio? Levanta a mão. Secou tudo. Todas as plantas morreram. Não havia pasto, não havia frutas. Todo Israel secou, menos a vinha de Nabote. Escute o que eu vou te dizer. Aquilo que em tempo de seca, de crise, de luta, não morreu, não pereceu, não se vende em tempo de chuva. Está dando para você compreender sim ou não? Porque tem a bênção de Deus. Se em tempo de luta, se em tempo de seca, se em tempo de dificuldade, amados, Deus te abençoou, Deus te protegeu, Deus guardou, então não vai ser em tempo de chuva que você vai abrir mão. O que Deus está falando com você aqui hoje? Deus te deu coisas que na época da luta, dos problemas, das secas, você sobreviveu, você conseguiu manter. Deus te deu um casamento que quando tudo estava dando errado, você juntou as suas forças, orou, clamou e manteve aquela vinha lá. Deus te deu uma empresa que quando tinha tudo para fechar as portas, você orou a Deus, jejuou, vinha para a igreja, fazia campanha e Deus manteve aquela empresa aberta. Deus te deu um chamado, um ministério, que quando todo mundo te perseguia, todo mundo te acusava, todo mundo te humilhava, e você tinha tudo para jogar para o alto e desistir, você lutou, você chorou, você foi humilhado, mas você continuou fazendo o que Deus mandou. Então aquilo que sobreviveu em época de seca, Deus está me usando para te dizer, não abra mão em época de chuva, em época nenhuma, porque tem a bênção de Deus. Pode falar para quem está do teu lado, fala, não joga fora aquilo que Deus te deu e que não morreu em época de seca. É uma vinha abençoada. Eu não vendo por nada, porque se na seca eu não vendi, vou vender agora. Diga glória a Deus. Amém. Só que aí Acabe matou o Nabote. E Deus vai tomar a frente da vinha. Acabe acha que a vinha não tem dono, mas tem. E Deus pega e fala com um homem que está lá no Monte Carmelo sentado. E Deus fala para ele assim, moço, levanta. O nome dele era Elias. Elias vai até Acabe. Ele está lá na vinha de Nabote, pensando que é a vinha dele. E eu quero que você chegue até ele e diga estas palavras. Vamos comigo aqui, gente? Abra lá. Nós estamos no capítulo 21. Eu quero que você abra no versículo 17. Vamos lá. Acompanha. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo, levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel. Ele está lá em Samaria. E eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuir. Está todo alegrinho, né? A vinha é minha. E falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue. Porque o sangue de Nabote escorreu entre as pedras e os cachorros estavam lambendo. Aquela cena indignou Deus. Quando Deus viu o sangue de um justo sendo lambido pelos cachorros, Deus disse, isso não vai ficar em branco. E fala também para Jezabel, que tem juízo para ela, versículo 23, acompanha. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo, os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Nela eles não vão lamber o sangue não, eles vão devorar. E aquilo que a gente planta, a gente colhe. Escute, eu vou correr um pouquinho com a mensagem por causa do horário. Israel entrou numa luta de novo com a Síria, uma guerra. Só que agora o rei Acabe está debaixo de uma palavra condenatória de morte. E ele está com medo de morrer na luta. Então ele faz aliança com o rei Josafá.
E Acabe era malandro, muito malandro. Ele consegue convencer o rei Josafá, dizendo assim: rei, vamos juntar os nossos 2 exércitos para lutar contra a Síria. E olha, faz o seguinte, não vamos mostrar para eles que estamos em 2 exércitos, não. Não vamos ir vestidos de rei. Faz só o senhor, rei Josafá. Finge que o senhor é o rei de todo o exército. E eu vou disfarçado de soldado. Josafá, inocente, coitado, diz: tá bom. Só que numa guerra, se você for vestido de patente, se você tiver as estrelinhas de general, coronel, você é o alvo. Quem está entendendo aqui? Você é o alvo. E foi o que aconteceu. Pensaram que Josafá era Acabe, e Acabe queria fazer isso, ele fez uma armadilha mesmo. Foram atrás do rei Josafá, cercaram Josafá. Só que Josafá é servo de Deus, e o servo de Deus, até quando erra inocentemente, Deus guarda. Josafá deu um grito clamando a Deus, e os soldados da Síria disseram: não é Acabe não, deixa ele aí, vamos embora. Largaram ele. E Acabe está escondido, né? Só que juiz é juiz. De repente, lá na Síria, um soldado, na sua simplicidade, joga uma flecha. Sabe aquela flecha que a pessoa olha para trás e fala assim, ó, aonde cair, caiu. E a Bíblia diz que a flecha foi atravessando o campo de guerra, todo mundo lutando e se matando. A flecha foi atravessando. E Acabe está escondido, e a flecha está chegando. A flecha está chegando. A flecha está chegando. Se aquela flecha falasse, ela teria dito assim: Acabe, cadê você, hein? Um míssil teleguiado de Deus. E foi indo, cravou na axila de Acabe, no único lugar que a armadura não tampava. Quem crê que era Deus que estava ali? Levanta a mão. Quando ele sente o golpe, ele coloca a mão, começa a sangrar. Ao invés dele se quebrantar, amado, nesse momento, está tudo escrito na palavra, a gente já está chegando ao final. Ao invés dele se quebrantar e pedir perdão a Deus, sabe o que ele faz? Ele fica em pé em cima do carro, mantendo a pose. Não, meu exército não pode ver que eu morri. O rapaz que estava com ele disse: mas o senhor está ferido. Me leva para o lado. Mas ele ficou em pé em cima do carro, mantendo a pose. Tem gente que está ferido. Camarada está com a vida arrebentada, sabe que é porque está em desobediência. A pessoa está ferida, está sangrando, mas fica querendo manter a pose. Quem conhece gente assim? Está no fundo do poço andando de salto alto. Está na lama, mas não tira o quê? O escarpão. Não se arrepende, não se humilha. No final da tarde ele cai morto no carro. O sangue começa a descer pelo carro, e os cães começam a lamber aquele sangue. E a Jezabel, hein? A Jezabel? Um homem chamado Jeú se levanta em Israel. O rei Jorão, filho de Acabe, assume o lugar dele. Jeú vai lá e mata Jorão. Depois ele vai até Samaria atrás de Jezabel. Jeú está chegando com a sua carruagem. Jezabel sabe que ele está indo para matá-la. Aí ela vai para a varanda, porque ela gostava de ficar numa varanda, né? Ela olhando para baixo, sabe que Jeú está vindo. Ela se maquia toda. Isso está na Bíblia. Passa batom, blush, faz chapinha. E ela está esperando o Jeú chegar. Quando o Jeú chega, ela começa a jogar charme nele, querendo seduzir. Que ela era uma pomba. Imagina ela fazendo até assim, ó. Só que Jeú está ali para fazer juízo. Jeú para, olha para ela. Lá de cima tem 2 eunucos do lado dela para proteger ela. Jeú diz assim: vocês que estão aí, vocês estão do meu lado ou estão contra mim? Aí os eunucos olham um para a cara do outro, pegam Jezabel e jogam ela lá de cima. Ela cai, espatifa no chão, o sangue esperge na parede. E o Jeú pega a carruagem e passa por cima dela. Juízo sobre Jezabel não foi fácil, mas ela fez muita maldade. Matou muita gente, inclusive profeta. Jeú chega em casa, diz: bota o jantar que eu vou comer. Ele acaba de jantar, chama o servo e fala: vai lá e enterra aquela miserável. Enterra aquela maldita. Está escrito assim. Porque ela é filha de rei. Vai ficar ali na rua, né? Quando o jovem vai lá enterrar Jezabel, só está a caveira. Os cães devoraram Jezabel. Quem crê que foi juízo de Deus? Levanta a mão.
Mas ainda não cheguei onde eu queria. Sabe o que é, amados? Perceba uma coisa. Este Nabote foi a causa de toda a ruína de Jezabel e Acabe. E tudo começou quando eles quiseram tomar a vinha que era do pai dele. Amém? Mas aonde é que Deus quer falar com você? Vamos comparar tudo o que aconteceu com Nabote com tudo o que aconteceu com Jesus Cristo? Vamos fazer isso? Presta atenção. Nabote é uma ilustração do próprio Cristo. E por quais motivos? Primeiro, ele é dono de uma vinha que pertence ao Pai. Lembra da parábola que Jesus fez? Mateus 21, abre lá rapidinho. Mateus 21, versículo 33. Nabote é dono de uma vinha que pertence ao Pai. Olha o que Jesus disse. Veja a comparação. Houve ainda outra parábola. Houve um homem pai de família que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos, os lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Olha a comparação. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros e fizeram a mesma coisa. E por último enviou seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Quem era Nabote? O herdeiro da vinha. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Quem está vendo a comparação, diga glória a Deus. Está dando para você compreender? O que Acabe fez? Se apossou da herança. Você lembra que criaram duas testemunhas falsas para testemunhar contra Nabote? Quem lembra? Duas testemunhas falsas, não é? Pois é. Eu quero que você vá comigo rapidinho em Mateus 26 agora. Versículo 59. Mateus 26, versículo 5. Olha a comparação. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe o quê? A morte. Continua. E não o achavam, apesar de apresentar muitas testemunhas falsas. E por fim, chegaram a quantas? Duas. A Bíblia diz que Anás vai dizer assim: tu és o Filho de Deus? Jesus disse: em breve. Tu dizes que eu sou Filho de Deus, mas eu digo que em breve verás o Filho do Homem vindo à direita de Deus, reinando com grande glória. Quando Jesus disse isso, aquele homem disse: blasfêmia! Ele blasfemou, disse que é Filho de Deus, matem ele. Jesus foi condenado, arrastaram Jesus para fora de Jerusalém com uma cruz, e ali ele foi brutalmente assassinado. Só que tem uma diferença entre Nabote e Jesus. Nabote, o cadáver dele ficou ali debaixo daquele montão de pedras e apodreceu ali. O cadáver de Jesus ficou debaixo de uma pedra gigante. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele saiu de lá de dentro e subiu aos céus. E lá no livro de Salmos diz: enquanto Jesus vinha chegando, os anjos aplaudindo, dizendo: levantai portas eternas, porque vem chegando o Rei da Glória. E ele vem chegando, é o único corpo de carne e ossos, porque o sangue está todo na terra, chegando no céu. Quando Jesus chega próximo ao trono, o Pai diz: vem, assenta-te agora à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pode aplaudir o Senhor. O único corpo de carne e osso no céu, porque no céu não entra carne nem sangue, só Jesus. Quem crê que Jesus é um tipo de Nabote, ou melhor, Nabote é um tipo de Jesus, quem crê? Vamos ficar de pé, minha gente. Fique de pé. Acabe poupou o assassino e matou o inocente.
O que fizeram com Jesus? Pouparam Barrabás e mataram Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. O Espírito Santo trouxe você aqui hoje, porque Ele quer que você tenha um encontro com Jesus Cristo. Ele é o dono da vinha. Agora sabe quem é a vinha? Você. Você é a vinha. Nós somos a vinha. A vinha que o diabo quer tirar. A vinha que o diabo quer matar. O diabo quer destruir essa igreja e transformar ela na horta dele. O diabo quer arrebentar com as igrejas no mundo todo e fazer uma horta para ele. Porque a vinha é de Jesus. Então, se você quer fazer parte da vinha, você quer entregar a vida a Jesus, pastor, eu quero. Levanta a mão direita que eu vou orar por você. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida a Jesus? Eu te garanto que Ele vai te proteger e te defender com a própria vida. Tem alguém? Pastor Rodrigo, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu estou afastado. Eu quero voltar para a presença de Deus. Então levante a mão se tem alguém afastado. Pastor Rodrigo, eu não estou afastado não, mas estou sendo injustiçado. Fui caluniado, mentiram a meu respeito. Então nós vamos orar por você. Nós vamos clamar para que Deus te cure e te sare. Eu queria orar com toda a igreja. Feche os olhos e diga: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, hoje eu aprendi que não adianta fazer o que Acabe fez, tentar colher onde não plantou. Não adianta, Senhor, estar debaixo de uma palavra de reprovação e tentar vencer na vida. Me ajuda, meu Pai. Eu libero perdão. Eu não guardo mágoa. E as pedras que lançam em mim, farei com elas um altar ao Senhor. Me limpa por dentro. Diga: eu não quero perder o que o Senhor me deu. E eu não vou abrir mão da minha intimidade com o Senhor, da minha salvação. Eu não vou abrir mão do que o Senhor me deu, porque aquilo que em tempo de seca sobreviveu, não vai ser agora que eu vou vender. Comece a falar com Deus, Ele está te ouvindo.